saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Pelo site ou pelo app, estamos ao vivo, pelas ondas amigas dos 580 também. Meus amados, que bom, hein? Saber que você está sempre aí acompanhando a nossa programação aqui do Manhã Melhor. Lembrando que nesta terça-feira, portanto, hoje, 19 de novembro, é celebrado o Dia do Empreendedorismo Feminino, que vem crescendo a cada dia que passa. Bom, e para falar sobre esse assunto, né, e o futuro das mulheres no mercado de trabalho, eu vou ter o prazer agora de conversar com a gestora de carreira e doutora em administração, Andréia Deis. Nome bonito, hein? Doutora Andréia, bom dia. Bom dia, Paulo, a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Um prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. Eu percebi que a senhora deu uma risada aí quando eu falei nome bonito, Andréia Deis. Eu falei, porque todo mundo estranha o meu nome, né? O pessoal quer colocar Reis, coloca tudo, né? É difícil falar correto. Você falou correto, né? Opa, obrigado. Eu falei, olha só. Bem diferenciado. Parabéns aí pelo sobrenome. Obrigada. Bom, doutora, para começar... o nosso relógio entrevista aqui, por gentileza, quais são os principais fatores que têm impulsionado o crescimento do empreendedorismo feminino e como ele pode ser incentivado ainda mais, por gentileza? Se a gente pensar nos principais fatores, Paulo Roberto, eu não sei se são bons ou não, né? Mas se a gente pensar na desigualdade de gênero, né? Se a gente pensar na marcante luta aí que as mulheres têm enfrentado aí desde o final, praticamente, do século XIX, início do século XX, né? Pensando nos desafios de ser mulher, não querendo descredenciar os homens, de longe disso, né? Mas a mulher, algumas coisas não foram da natureza dela, elas foram conquistas realmente, né? Então, essa busca em ela tentar assumir vários papéis, em ter essa harmonia entre, né, os desejos de cuidar de uma casa, de assumir ali um espaço que vá além dos controles impostos pela sociedade. Se a gente pensar na emancipação econômica que, né, poxa, a mulher quer trabalhar, mas ao mesmo tempo ela quer ter uma família, ao mesmo tempo ela se sente na responsabilidade muitas vezes de cuidar do pai, de cuidar da mãe. Então, acho que principalmente quando você fala quais são os fatores que impulsionaram, foi principalmente a desvalorização, né, das mulheres no mercado de trabalho, da não equidade, da não equiparação, da mulher trabalhar duplas jornadas e ganhar ainda muito menos, ter um acúmulo de responsabilidades, ter uma desigualdade de jornada e de salários, impulsiona essa mulher a ter que buscar de uma certa forma. Eu falo não só dessa mulher, porque eu vou falar de mim também, tá? Tenho 3 filhos e estou meio dentro desse cenário também, que dentro desse mundo de papéis que você tem, versus ao que você precisa conquistar para ajudar na manutenção da família, eu falo também do lado financeiro, e principalmente pelos salários desiguais, jornadas longas, a desvalorização, né, por exemplo, do número, o percentual de mulheres que estão em posições de liderança versus as que as mulheres são capacitadas, uma vez que hoje as pesquisas mostram que as mulheres estudam mais, estão mais bem preparadas e mesmo assim ocupam infinitamente 1/3 aí das posições de liderança versus tudo que poderiam. Então são fatores que eu vou dizer que não foram só desejos. Foi necessidade da mulher falar, poxa, não é o meu gênero que vai dizer sobre o que eu sou, mas simplesmente as minhas competências de enfrentar esse espaço, essa abertura de possibilidade para eu viver neste mundo, né? Então, eu percebo muito mais como uma marca de luta, olha, se não é dado de uma forma formal, apesar das políticas públicas terem avançado, de campanhas terem acontecido, ainda está muito distante de uma realidade que acontece aí no mercado. Então eu vou dizer, foi uma luta da mulher falar assim, olha, esse espaço que indica sou eu, não é você. Tanto que é previsto que até 2026 a gente possa ter 55% de todo o empreendedorismo, né, nas mãos das mulheres, né? Se a gente for ver nos últimos anos, teve um avanço gigantesco. Mas não foi assim, de repente, né, a mulher se empoderou e ocupou esse espaço. Não foi, não é assim. Como por muitas vezes quem determina esse espaço é o mercado,
Então, é o mercado que te oferece uma posição, que te dá ou não ali uma posição de liderança ou não, que dita seu salário. Lá ali no empreendedorismo, você faz o seu horário e você traz e é responsável pelos seus próprios resultados. Agora, deixa eu só lembrar a senhora o seguinte, a segunda pergunta aqui, como a mulher do futuro, né, a senhora destacou mais ou menos, né, sobre o que ela representa, né, no mercado de trabalho, como a mulher do futuro se diferencia da mulher do mercado de trabalho atual? Quais habilidades ou características serão essenciais para que ela prospere, doutora? Olha, e isso você traz um ponto muito importante da mulher da atualidade versus a mulher do futuro, né? E aí a gente vai pensar que a primeira é flexibilidade cognitiva, né? Então, muito se falava, né, em competências das soft skills. As hard skills, eu diria, ela deixou de ser um desejo para ser uma necessidade. Então, se a gente pensar nas formações, ser especialista em algo, ela se torna, ou seja, nem entraria nisso. Mas se a gente pensar nessas competências da mulher do futuro, flexibilidade cognitiva para ir além, para você conseguir enxergar os cenários e ter uma fonte de adaptação maior. Então, eu diria que é a número 1. Inteligência emocional seria a número 2, de quanto que você consegue vencer muitas vezes esse ambiente hostil que a mulher é colocada e mesmo assim você consegue fazer se prevalecer o seu talento e não o seu gênero imposto por uma estrutura que vem se colocando. Então, inteligência emocional seria a segunda. Colocaria a comunicação ali, e a comunicação e a criatividade quase de mãos dadas, porque a mulher, ela consegue em administração de conflitos, ter um lado muito mais de conseguir contornar situações. E isso cada vez mais está se tornando uma necessidade competitiva muito importante. Então, essa habilidade da mulher, ela conseguir fazer esse contorno, se posicionar diante disso, se faz com que essa mulher de hoje, que aceita, então, essa mulher de hoje, se a gente pensar, apesar de toda a luta, ela ainda se submete a algumas situações por medo, por, às vezes, subestimar a sua própria capacidade. A mulher do futuro, ela é muito mais competitiva, porque ela vem implantando isso. Então, ela tem essa flexibilidade cognitiva, ela é muito mais inteligente emocionalmente, então ela não cai nas armadilhas estruturais impostas ao longo do tempo, ela contorna muito melhor os conflitos e ela faz com que o seu talento, o seu propósito seja maior do que o seu próprio gênero. Assim como a comunicação, né? A habilidade dela dela ter uma comunicação não violenta e dela conseguir ter um controle maior do seu tom de voz, se torna um fator também de extrema relevância. E sem contar a negociação, né? A mulher, ela cada vez mais vem desenvolvendo essa capacidade de negociação muito melhor do que o homem, o que vem evidenciando, porque aí você tem uma competência técnica que é como o sal ou o açúcar, né? A hora que você tem essas competências emocionais, você coloca o açúcar ou o sal ali, ele evidencia isso. Então, essas competências da mulher do futuro vão fazer com que realmente elas representem com sucesso aí quase que 56% do empreendedorismo até 2026. Certo. Então, a senhora falou sobre os maiores desafios, né? Destacou bem aqui pra gente, falou sobre o equilíbrio, né? Sobre a vida profissional e pessoal, que tem sido aí um tema central nas discussões sobre as mulheres, né, no mercado de trabalho. Para fechar, doutora, que conselhos, né, você daria ou a senhora daria aí para os jovens profissionais que estão entrando no mercado de trabalho e aspiram, né, a cargos de liderança e empreendedorismo? Olha, né, quando a gente fala em conselhos, né, eu diria o seguinte, que eu acho que o principal olhar desse jovem que pensa em empreendedorismo é ele ter abertura de possibilidade. Então, ele viver o presente. Nós vivemos em 3 momentos, sabe, Paulo? O momento que aconteceu e que conta uma história estrutural, o momento que acontece que reflete os nossos resultados do futuro. Este jovem, ele precisa concentrar nos recursos e no que nós temos hoje. Porque ainda muito se fala das lutas, ainda muito se fala da falta, da parte que falta. E a gente precisa colocar esses jovens pensando nos recursos, no que existe hoje. Então, pensar no tempo presente, na capacidade desse tempo presente, nos recursos que ele traz hoje, nas possibilidades que ele traz hoje,
diante do universo que a gente tem aí, deste mundo que vai acontecendo, eu diria que é o coração desse jovem que quer empreender no futuro. Por quê? Porque com o mundo globalizado, as coisas vêm mudando há muito tempo. Imagine que, por exemplo, eu sou professora, também faço outras coisas. Antes, o conhecimento ele era questionado a cada 100 anos, 50 anos, passou-se a uma década. Então, a gente tinha livros que ficavam, na minha época, por exemplo, eram normal ter enciclopédias que passavam nas ruas vendendo, a gente comprava e pesquisava anos naquelas enciclopédias o que você ia colocar num trabalho. Hoje, a informação ela é questionada a cada 12 horas. O que a gente está falando aqui hoje vai ser questionado por alguém amanhã. Sim. Então, para esse jovem, eu diria, o mundo é de visibilidade, ele é rápido, ele é competitivo e ele acontece no hoje. Então, cada vez mais, ele vai ter que ter essa adaptação de olhar quais são as necessidades e oportunidades e qual a história que eu estou disposto a empreender e a fazer hoje. Então, que problema ou oportunidade eu consigo resolver hoje e que seja realmente sustentável a curto, médio e longo prazo, né? Eu acho que esse é o coração de tudo, esse é o cerne, entender os momentos de vida e como eu me posiciono hoje numa vantagem competitiva que possa me trazer um retorno, não só um retorno tangível, mas social, porque hoje o mundo, ele além de competitividade, ele é muito social. Sim. E eu acho que é para isso que o jovem tem que estar olhando hoje para ele ter realmente resultado desse empreendedorismo. Certo, boa resposta. Para você, jovem, então foi dado o recado, dinamismo sempre, né? Temos que pensar lá na frente. Bom, só para lembrar aqui que eu conversei com a gestora de carreira e doutora, né, em administração, Andréia Deis, sobre empreendedorismo feminino, né, gente, e o futuro das mulheres no mercado de trabalho. Doutora, mais uma vez, eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio, suas considerações finais, as pessoas que quiserem tirar alguma dúvida com a senhora, como é que faz, enfim, fica à vontade. Olha, para mim foi um prazer imenso falar, até porque foi uma conquista de 2014, né? Justamente este dia do empreendedorismo, né? Ver a Rádio Relógio trazendo isso. Eu acho que cada vez mais o jornalismo deveria realmente estar aberto a isso. Eu queria dizer que nas redes sociais todas eu estou como Andréia Deis. E que além de todas essas formações, eu digo o seguinte, né? Que todo ser humano ele tem uma singularidade. E que o ser humano, antes de qualquer coisa, ele é um ser bio, psicossocial e espiritual. Então, que a gente não se esqueça desses 4 pilares trazidos pela ONU, que são tão importantes, né? Independente do nosso sexo, da nossa origem, da nossa história, nós somos um ser bio, psicossocial e espiritual. Nós somos um ser que ele tem as suas necessidades, ele tem as suas forças de abertura. Então, independente do que a gente faça, que a gente não possa deixar de ser gente e valorizar esse potencial que a gente pode levar para o mundo. Foi um prazer estar com vocês, eu fico à disposição. Ok, muito obrigado. Eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Beijo pra senhora, boa semana e que Deus continue te abençoando grandiosamente, tá bom? Amém, muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom, gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada que é o vídeo novo viu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais, hein? Essa edição fechou, hein?